Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 45 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje falaremos sobre o pecado da libertinagem. Gálatas 5, versos 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que é libertinagem? Libertinagem é abusar da liberdade, fazendo coisas erradas e irresponsáveis. O libertino não reconhece limites nem regras e usa sua liberdade para pecar. Libertinagem parece liberdade, mas na verdade escraviza. Libertinagem é uma revolta contra as regras. Existem regras que escravizam e sufocam, mas também há regras muito importantes que nos protegem. O libertino rejeita todas as regras e vive satisfazendo todos os desejos sem se preocupar com as consequências. A libertinagem é muito perigosa. A pessoa pensa que é livre, mas está sendo escravizada pelo pecado. Uma vida de libertinagem pode ter muitas consequências negativas, entre elas dívidas, relacionamentos destruídos, doenças e morte. Essas coisas acontecem porque o libertino não reconhece que todas as ações têm consequências. Iludido, pensa que pode fazer tudo o que quer e não vai acontecer nada. À luz da Bíblia, quem vive na libertinagem ainda vive no pecado. Ei, ouvinte, uma vida dedicada a Jesus e guiada pelo Espírito Santo não dá lugar à libertinagem. Quem vive na libertinagem está preso pelo pecado e não consegue se libertar. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. Quem aceita Jesus como seu Salvador fica livre da condenação e não precisa viver mais no pecado. Uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Devemos usar nossa liberdade para servir a Deus, rejeitando os desejos pecaminosos que surgem. O apóstolo Paulo, em sua epístola escrita aos Gálatas 5, verso 13, diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Obedecendo às regras de Deus, encontramos a verdadeira paz e real alegria que não encontramos na libertinagem. Algumas pessoas usam a liberdade em Jesus como uma desculpa para a libertinagem. Quem assim procede não entendem nem desejam entender a frase do verso 8 de Efésios 2, abre aspas, pela graça sois salvos, fecha aspas. Pensam que Deus não se importa com o pecado e podem fazer tudo o que querem, mesmo se for errado. Gálatas 6, verso 7 diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, ouvintes, fica a dica: o Senhor odeia o pecado e não tolera abusos.
Continuar na libertinagem e no pecado é menosprezar o sacrifício de Jesus na cruz. Hebreus 10, versos 26 e 27 diz: porque se vivermos propositalmente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Deus bendito e fiel, obrigado, Pai, pelo teu infinito amor para com a humanidade. Cristo se entregou à morte de cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, rogo a Ti nesse instante que a Tua palavra possa fazer morada em meu coração. Ajude-me a cada dia, meu Senhor, exercer a liberdade em Cristo e não viver no pecado da libertinagem. Pai, peço a Ti também estas mesmas bênçãos citadas na vida de cada ouvinte que ouve esta mensagem de hoje. Permita, meu Senhor, o trabalhar do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles, para que todos possam conhecer a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Deus. Conceda-nos um dia de bênçãos, um dia de vitória. Conceda-nos, ó Senhor, a bênção financeira, a bênção física e a bênção espiritual. É o meu pedido. Peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Não se deve confundir liberdade com libertinagem. Muitos entendem erroneamente o termo livre-arbítrio. É preciso ficar bem claro: eu só tenho direito do livre-arbítrio antes de entregar a minha vida a Jesus. Sim, ouvintes, quando sou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Daí você pode perguntar: quer dizer que não podemos mais fazer escolhas livres? E ouvinte, existem escolhas cotidianas que não têm a ver diretamente com a nossa natureza humana pecaminosa. Qual sapato usar? Que horas vou colocar o despertador para tocar? Vou colocar uma camisa verde ou vermelha? Esse tipo de escolha nós fazemos livremente. É o que a teologia chama de livre agência. As escolhas que estão inclusas no livre-arbítrio são as escolhas relacionadas a exercer plenamente e livremente o bem e a ter a capacidade de se aproximar de Deus por nós mesmos. Essas só são possíveis de forma satisfatória com a atuação de Deus em nossa vida. Quando Deus atua em nossa vida, passamos a ter a possibilidade de sermos santos se buscarmos e adorarmos a Deus. Isso é a capacidade que Deus nos dá. Porém, ela não indica que temos o livre-arbítrio. Temos apenas a graça de Deus nos ajudando a vencermos nossa natureza pendida ao pecado e fazer a vontade do Pai. Gálatas 2, verso 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Romanos 6, versos 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.